Ô, confrade, nesse dia de hoje, confrade, a gente vai estar gravando esse vídeo aqui. O que que você tem para me falar? Que hoje o STF anulou todas as provas aí do processo do Lula, trazendo de volta aí definitivamente ele para o cenário político nacional, né? E praticamente internacional também, porque ele teve uma influência aí, governou o Brasil durante muitos anos aí e teve contato com vários livros. O que traz isso aqui para a política interna, confrade, com relação ao governo Bolsonaro? Saudações, preclaros confrades, saudações ao confrade. Bom, agora, por decisão de todo o plenário do STF, o Lula foi colocado de volta ao jogo, não é? Já que ele não cai mais na lei de ficha limpa, não é? Então, o que eu posso dizer é que teve uma pesquisa recente, não é, de que o Lula ganharia do Bolsonaro por uma larga vantagem e é o principal candidato das eleições de 2022. Óbvio que ainda temos muito tempo até as eleições de 22, mas por hora as pesquisas são essas, não é? O Bolsonaro anda cada vez mais acuado e desmoralizado, vide aí a CPI do coronavírus contra ele, não é? Nas investigações. As derrotas que ele vem tendo politicamente dentro do Congresso e propriamente dentro do STF, nós tivemos também aí a gravação do Cajuru e a própria CPI do coronavírus mostra isso, né, confrade? Evidencia isso porque os relatores da CPI estão o alto clero do Senado, não é? Não são aqueles senadores de primeira viagem, não, são senadores historicamente conhecidos, não é? O Senado que, ao meu ver, é o cargo mais aristocrático dos eleitos, não é? Porque é um cargo de 8 anos, e ali a gente tem o Renan Calheiros, que representa, querendo ou não, uma oligarquia nordestina, não é? A gente tem também o Tasso Gereissati, todos esses caras vão ser relatores, não é? A gente tem o Randolfo Rodrigues, que o Bolsonaro falou na gravação que ia dar uma porrada nele ou algo nesse sentido. Então não são senadores assim de primeira viagem. Sim, são da velha guarda, são pessoas experientes aí com a política. Ô, confrade, você acha que assim, no início do governo Bolsonaro, a gente via que tinha assim muitas pessoas se elegeram nessa atrás dele, né? E a princípio deu a impressão que tinha muito apoio ali no Congresso, só que a gente tá vendo que a cada ano, nesse segundo ano, que tá caminhando pro terceiro ano, ele tem perdido um pouco de apoio político, somente daquele famoso centrão, né? Você acha que isso daí o Bolsonaro, ele tá num momento assim de desespero na política, ele está tentando fazer de tudo para recuperar, porque a gente vê que também está caindo a popularidade dele, esse negócio do Covid aí também, que ele não vem atuando de maneira correta no tratamento da doença. Você acha que isso está desgastando o governo, então ele está perdendo apoio. Você acha que isso também tem influência aí? Bom, confrade, conforme eu disse anteriormente, ele está se desmoralizando desde o primeiro dia que tomou posse no governo e o desgaste começou entre os seus próprios apoiadores. É importante lembrar que hoje muita gente que é oposição a ele, lá no início era a situação, como o Alexandre Frota, o Kim Kataguiri, a Joyce Hasselman, o Nando Moura, que não é político, mas é youtuber e apoiava o governo. Então, muita gente caiu fora do barco, né? A gente teve aí vários ministros, o próprio Sérgio Moro, que é o mais conhecido, né, que o Bolsonaro colocou ele como símbolo de combate à corrupção, saiu fora também, alegando que ele queria interferir na política federal para proteger os seus filhos. A gente teve aí inúmeras demissões e recusas dos ministros da saúde, não é? A gente teve o Nelson Teich, que, se eu não me engano, não ficou nem um mês. Não é? A gente teve o Mandetta aí, que agora vive criticando o governo. Então, assim, na primeira parte do governo, que foram os primeiros 2 anos,
o Bolsonaro ele colocava tudo que dava de errado e que ele não conseguia fazer, culpa era de quem? Era do presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, é o Nhonho, é o cara que é chileno, enfim, é o cara que é contra o Bolsonaro, não é? Bom, acabou o mandato do Rodrigo Maia, quem se elege é o Arthur Lira. No início do mandato do Arthur Lira, e ainda estamos no início do mandato dele, ele começa a culpar quem? O STF, prefeitos e governadores, não é? E hoje ele já passou a criticar, de modo leve, mas criticar o próprio Arthur Lira. Então, assim, o Bolsonaro ele tem uma dificuldade em se dar bem com pessoas que apoiam ele, porque o Rodrigo Maia era um apoiador da agenda liberal do governo. Vale lembrar que o Rodrigo Maia que aprovou praticamente sozinho a reforma da Previdência, se o Bolsonaro não teve empenho nenhum praticamente em aprovar essa reforma, não é? O Bolsonaro conseguiu brigar com o partido dele, atualmente ele está sem partido. Então, assim, a gente tem que saber diferenciar uma coisa que muitos bolsominions não conseguem, né? A gente tem que saber diferenciar um cara que é contra o sistema e é perseguido pelo sistema, que não é o caso do Bolsonaro, e a gente saber diferenciar aquele tipo de pessoa que não se dá bem com ninguém, né? E que tenta ofuscar determinadas pessoas quando fazem um bom trabalho. Não é? O Bolsonaro ele se sente ameaçado quando ele tem alguém na equipe dele que está fazendo um bom trabalho, porque ele começa a pensar, pô, e se esse cara quiser concorrer em 22? Então ele só pensa na reeleição. Prova disso é que eu estava vendo a famosa live dele que ele grava todas as quintas-feiras. A última quinta ele gravou uma live de 40 minutos. Os primeiros 12 minutos foi praticamente só preocupado com Lula. Não é? Ele está com uma preocupação assim com o Lula. Peraí, o Lula não é político. O Lula é um cidadão como eu e você e vocês aí que estão nos ouvindo. O Lula não é político. Não é? As eleições sequer começaram. Então, assim, se o Bolsonaro ele fizesse um bom governo, não é? Um governo sério, a consequência disso é a eleição. Agora, a partir do momento que ele passa a ver, desde o primeiro dia de governo dele, potenciais adversários políticos e ele começa a arrumar encrenca com esse pessoal, porque a briga com o governador do Rio de Janeiro começa por quê? Porque o Bolsonaro acha que o Witzel seria candidato a presidente em 2022. A briga com Dória também, porque ele acha que o Dória seria candidato em 2022. A briga com Sérgio Moro, porque o Moro tinha uma certa popularidade e poderia ser candidato. Né? Então, assim, ele espera o primeiro motivo para romper com o cara, e aí ele cola rótulos, né, nas pessoas, ele ou a militância dele. No caso do Sérgio Moro, a militância dele colou o rótulo de traidor. Né? Antigamente era o salvador, agora é o traidor, ele traiu o mito. Não é? O Dória agora é o calça apertada, não é? O Agripino calça apertada. Então, assim, é sempre uma maneira rasteira de tentar desmoralizar os adversários políticos. Não é? E o Brasil, nisso, está se afundando. O Brasil não está mais entre as 10 maiores economias do mundo. A nossa moeda está competindo com o peso argentino para ver quem se desvaloriza mais. Não é? E o problema argentino, só para ver qual é muito nosso, que nós temos reserva. A Argentina não. Desde o início do governo, o Guedes queimou mais de 70 bilhões de reserva para tentar segurar o câmbio e não consegue. O dólar está aí quase R$6 já faz tempo e ele queimando reserva e não consegue. Então, confrade, a situação do Brasil está difícil, nós entraremos para a lista ainda este ano, sendo o 14º país com o maior desemprego do mundo. Então, assim, a gente está batendo todos os recordes negativos, não é? Ô, confrade, você acha que por esse fato aí essa questão da política econômica no Brasil tá ruim, o Bolsonaro aí também tá num desgoverno total, você acha que o Centrão aí que é formado por esses partidos aí, vendo a possibilidade aí que viu o Lula tendo seus direitos políticos retornados e um grande candidato para 2022, você acha que o Centrão está começando a abandonar o Bolsonaro e começando a encostar no Lula como um sinal de que possa ser que haja mudança de governo em 2022?
Eu acredito que o Centrão ainda não está abandonando o Bolsonaro, não é? Mas, na medida que o Bolsonaro for continuando com essas ideias, que em lugar nenhum do mundo é aprovada, não é? Assim, ele pega as ideias que foram reprovadas no mundo inteiro e tenta se aplicar aqui. E eu não estou nem falando de combate ao coronavírus, eu estou falando de política econômica mesmo. Porque o nosso câmbio já vem se desvalorizando desde o primeiro dia que o Bolsonaro tomou poder. Vale lembrar que o câmbio ia bem até no governo Temer. O Temer conseguiu ali reestabelecer o câmbio num valor razoável, não é? Se eu não me engano, estava até abaixo de 4. E com o Bolsonaro ele passa a subir sempre. Não é? Então, assim, o câmbio não se desvaloriza na pandemia, conforme ele diz, né? A inflação é por culpa da pandemia, não é? Do fecha tudo, como ele diz, do lockdown. Isso daí não tem absolutamente nada a ver. O que tem a ver com fecha tudo, dando uma rápida explicação, é o seguinte: você ter uma recessão, um menor crescimento econômico, e aí resultando até num desemprego, sim, por conta da política do fecha tudo, conforme foi no mundo inteiro. Agora é o seguinte, a nossa inflação, muita gente fala, a inflação é por causa do auxílio emergencial. Não, porque primeiro que o auxílio emergencial brasileiro, ele não vem da impressão de dinheiro como é nos Estados Unidos, como é no mundo inteiro. A nossa inflação, quer dizer, o nosso auxílio emergencial, ele vem a partir do quê? O próprio Bolsonaro fala isso. O nosso auxílio emergencial está vindo de endividamento. Então não está vindo de impressão de dinheiro. Né? Segundo, essa pressão inflacionária que nós estamos tendo nos alimentos, principalmente, e no combustível, é por um outro fator, que eu já estou falando aqui desde o início desse programa. É a desvalorização cambial. Enquanto o câmbio continuar se desvalorizando, com ou sem auxílio emergencial, tudo vai ficar mais caro. A gasolina foi anunciado um novo aumento esta semana. Por quê? Porque o petróleo é cotado no mercado internacional, a política de preços da Petrobras é alinhada à oscilação do mercado, e quando o petróleo sobe lá, a gasolina sobe aqui. E se o nosso câmbio se desvaloriza, a gasolina também sobe aqui, como o diesel, todos os combustíveis. Assim funciona com tudo, porque o Paulo Guedes ele segue a política da mão invisível do mercado. Então, o que adianta você exportar arroz? Eu estou falando do arroz porque foi um produto alvo de polêmica aí ao longo do ano passado e desse ano por conta da disparada do preço. O Brasil produz arroz, exporta todo o arroz, porque acabaram com aquela política de estoque, não é? E a gente importa arroz de quem? Nós importamos arroz da Tailândia, em que, em dólar, o dólar está valorizado perante ao real. O que acontece? Você vai continuar pagando arroz caro. A carne é a mesma coisa. Do câmbio, do jeito que está, o cara prefere exportar. E para vender no mercado interno, ele vai vender caro. Né? E o Bolsonaro, assim como o Paulo Guedes, jamais vão colocar um imposto, por exemplo, de exportação temporário, assim como alguns países fizeram. O que o Vietnã fez no início da pandemia, o Vietnã é um país produtor de arroz, o Vietnã barrou toda a exportação de arroz. Para quê? Para abastecer o mercado interno. Não é? Então, assim, a nossa inflação, que no IPCA está baixa, está ali no centro da meta, né? Mas a pressão em cima do aluguel, em cima do combustível, em cima do alimento, tá muito forte. Né? Tá muito forte, e isso daí é por conta do quê? Do nosso câmbio. Uma coisa é você pagar, por exemplo, no metro do gás natural, R$2, né? Tipo, $1 tá R$2. Outra coisa é você pagar R$5,60, igual tá agora, R$5,80. Não tem como, né? E outra, é importante já utilizar esse espaço aqui para desmascarar mais uma mentira do Paulo Guedes, que eu espero que o editor coloque nesse vídeo aqui. Ele falando descaradamente a mentira em 2019 sobre o choque de energia barata que faria o preço do gás cair pela metade do preço.
falando que quebraria monopólios, isso daí faria o preço do gás cair para metade do preço, já que aumentaria a competição. É uma mentira. Naquela época o gás estava a 70, 75 reais. Né? E, segundo o Paulo Guedes, cairia para 35 reais. E quanto que está o gás agora? Está 90 reais no estado de São Paulo. Alguns estados já estão mais de 120 reais, como, por exemplo, na região do centro-oeste brasileiro. Então, assim, é mentira atrás de mentira. Estamos encaminhando, deve sair em mais 60 dias também, que é o choque da energia barata. O gás é vendido, eles chamam de BTU, né, unidade, milhão, são milhões de metros cúbicos. No Brasil, custa 12 dólares. No Japão e na Rússia, que não tem o gás, devia ser mais caro que no Brasil, custa 7 dólares. E nos Estados Unidos está 2 dólares e meio. Então, quem tem o gás pode fazer a 2,5. E nós estamos a 12. Por quê? Porque tem também o monopólio no refino da Petrobras, tem os monopólios também na distribuição, que cada estado tem a sua distribuidora de gás. Então as pessoas estão mais preocupadas em ter poder, ocupar aparelhado, do que entregar o gás barato. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos quebrar isso. E não somos nós o governo, não é todo mundo ao mesmo tempo. A maturidade chegou para todo mundo ao mesmo tempo. O CAD está examinando práticas de restrição à competição, então vai dar uma chamada. A Petrobras fala, opa, peraí, eu também não quero ficar só eu nesse negócio, não. Eu detesto essa solidão do monopólio, que foi o que o presidente da Petrobras falou. Eu prefiro ter um mercado competitivo em volta de mim, que a minha empresa vai ser mais vigorosa, é melhor para o Brasil, é melhor para todo mundo, o custo da energia cai. Então nós podemos fazer uma reindustrialização do país na base de energia barata e, ao mesmo tempo, fazer o botijão de gás, chegar na casa do trabalhador brasileiro pela metade do preço que é hoje, sem nenhuma bolsa, sem nenhuma ajuda. É economia de mercado funcionando. Pois é. E o próprio presidente do Banco Central, não é? Que provavelmente foi indicação do Paulo Guedes, já que ele que monta a equipe econômica, que ele não é ministro da Economia, ele é super-ministro da Economia, que é o cargo de ministro da Economia junto com o ministro do Planejamento, não é? O presidente do Banco Central falou que a equipe econômica do Guedes é incompetente. Não é? Então, assim, é um governo completamente perdido. E por ser um governo completamente perdido, eles possuem o medo do homem voltar, que é o Lula. Não é? Então, compadre, fica evidente aí que há um desespero no governo com relação à volta do Lula, porque, querendo ou não, o Lula houve um governo de 8 anos, houve um crescimento econômico grande, né? E o mercado, querendo ou não, também não tem preferência, vamos dizer assim, o mercado é prostituído. O mercado ganhou muito dinheiro no governo Lula e no Bolsonaro também está ganhando. Então, às vezes o mercado, ele se prostitui e acaba apoiando aí o governo, onde ele vai conseguir ganhar mais rentabilidade. Sim, o mercado não tem pátria. Já dizia Ramiro de Ledesma. Não é? O capital não tem pátria. E o capital também não tem partido político, não é? Vide aí, falando rapidamente sobre um outro assunto, por exemplo, os bilionários do mundo inteiro patrocinam ONGs e movimentos, entre aspas, de esquerda. Obviamente que é uma esquerda liberal, não é? Mas eles se intitulam ali que estão apoiando a causa da esquerda, como, por exemplo, o Jorge Soros, não é? Todo esse pessoal aí. Isso daí é uma prova de que o mercado não tem pátria e também não tem partido. Ou seja, eles pensam somente no lucro. Mas a realidade brasileira, porque eu converso às vezes com algumas pessoas que têm contato com gente lá da Faria Lima, né? Inclusive um colega meu estava falando hoje, esse pessoal aí, ele sofre adestramento ideológico por parte das teorias olavistas, mesmo que eles não conheçam o Olavo de Carvalho, eles reproduzem o que o Olavo de Carvalho pensa. Não é? Então, assim, é um olavismo inconsciente. Não é? É um olavismo coletivo de maneira inconsciente. Às vezes o cara só ouviu falar em Olavo de Carvalho, nunca parou para ler um livro, nunca parou para ver um vídeo inteiro, mas o cara reproduz todo aquele medo de comunismo, de não sei o quê. Mesmo que o histórico
tenha sido completamente o contrário, já que no governo Lula os bancos ganharam muito dinheiro. Esse pessoal de corretora, né, os juros eram mais altos, o câmbio brasileiro era mais valorizado. O próprio Lula fala na entrevista com o Reinaldo Azevedo que se esse povo tivesse o mínimo de consciência, fariam uma promessa em Aparecida para ele voltar, porque eles nunca ganharam tanto dinheiro como no governo dele. Então, confrade, vamos ver como que vai ser o desfecho disso daí. Porque recentemente o Bolsonaro também teve uma reunião com empresários de São Paulo, na Fiesp, né, onde ele chamou o Dória de vagabundo, né, para os empresários, e os empresários estavam lá aplaudindo, né? Porque podia parecer utopia alguns anos atrás, empresários aplaudindo alguém que ataca dessa maneira alguém do PSDB, estavam aplaudindo. Então, assim, é um adestramento fenomenal. O velho da van, o senhor Luciano Hang, né, que o Olavo de Carvalho apelidou carinhosamente de Zé Carioca, esse cara aí não vai parar de apoiar o Bolsonaro. E olha que ele teve um prejuízo só esse ano de 5 bilhões, que eu vi a notícia. Então, assim, o cara que tem um prejuízo de 5 bilhões, o cara que comprou as teorias do Bolsonaro e perdeu a mãe por coronavírus, o cara desse aí está disposto a perder tudo, mas continuar apoiando o mito, não é? Porque não é mais algo racional, é algo completamente irracional. Confrade, acho que é mais ou menos isso daí, né? Sim, é basicamente isso daí, um panorama do Brasil, agora neste mês de abril, né? E então é isso, muito obrigado e estamos juntos. E não se esqueçam de se inscreverem no canal. Um abraço, confrade.